Olá a todos, bem-vindos ao novo episódio do podcast 2.1. Neste novo episódio, nós estivemos à conversa com António Pedro Lopes, numa interessante partilha e troca de ideias que fluíram por temas como a nossa herança cultural, turismo e viagens. E agora a novidade, nós aproveitamos que estávamos com o co-diretor do Festival Tremor e pedimos ao António 2 bilhetes para o evento, que nós vamos oferecer precisamente a vocês, aos ouvintes do podcast 2.1. Sendo assim, quem estiver interessado em ganhar estes 2 bilhetes para o festival, só tem que ir ao nosso Facebook em podcast 2.1 e deixar um comentário no post deste episódio. Atenção, tem que ser mesmo no post deste episódio. 2, partilhar o post e 3, obviamente, fazer gosto na nossa página. Na próxima quarta-feira, dia 28, vamos anunciar os vencedores lá na nossa página, portanto fiquem atentos e atentas. Agora, quanto ao nosso convidado, o António Pedro Lopes nasceu em Ponta Delgada em 1981, é co-diretor artístico do Tremor, um festival que faz estremecer São Miguel desde 2014, numa criação conjunta com a Yuzen e a Lovers and Lollipops. Ele vive e trabalha entre Ponta Delgada, Lisboa e o Rio de Janeiro. É artista de dança e teatro e apresentou-se nos 4 continentes em espetáculos, residências artísticas e workshops. Como curador e agitador cultural, ele já dirigiu festivais e eventos artísticos por toda a Europa, acredita que só a cultura pode salvar e que a sua valorização define lugares, o atravessamento de uma época e a luta contra o empobrecimento de espírito. Acho que vão gostar bastante do nosso episódio de hoje e agora, sem mais demoras, fiquem com António Pedro Lopes. Então vamos, está a gravar? Siga. Bem-vindos a mais um episódio do podcast 2.1. Comigo, Tiago Rosa, está como sempre o Hélder Medeiros, Elfimed. E hoje recebemos aqui no nosso podcast o António Pedro Lopes, que nós não conhecemos ainda e que, portanto, se vai dar a conhecer, espero eu. Vamos falar aqui um bocadinho sobre o percurso dele, sobre o que é que ele está cá a fazer neste momento. Que tem muito a ver com a organização do Festival Tremor, certo? Certo. Bem-vindo, Obrigado. António. Tudo bem? Tudo certo. Estamos aqui neste estúdio. Pronto para tudo. Bora lá. Bora lá. E só pedir para aproximar só mais um bocadinho aqui o... Queres que ponha mais próximo? Sim, só um bocadinho. Okay. Boa. E então, fala-me lá um bocadinho sobre o que é que estás a fazer, o que é que fizeste hoje? Vamos começar por aí. Uau. Nada de especial ou fizeste assim alguma coisa... Hoje acordei às 7 da manhã. Boa. Chuva torrencial? Torrencial, mesmo, lá nos Arrifes, que é onde eu moro quando estou cá. Mandei 50 e-mails. Contaste? Normalmente eu conto, só para me sentir vivo e produtivo e perceber... Sabes, para perceber o empenho de tempo, o que é que eu fiz naquele momento. Se fosse 49 dizias, passa amanhã, não me normalmente nada é 50 porque cada secção do Gmail não é, só tem 50, pelo menos na minha caixa. Cada caixa é uma caixa. Depois passei meia hora ao telefone com uma pessoa a trabalhar uma questão de comunicação que felizmente ficou resolvida com um pequeno problema para resolver à noite. Depois ainda tomei banho, tomei um pequeno almoço e depois apanhei o autocarro do Varela, passo publicidade, mas apanhei o autocarro e vim para a cidade e cheguei ao 12:30 e desde então tenho estado em reuniões, em e-mails, em entrevistas e em telefonemas. Foi a vida que eu escolhi. Tu és ali dos Arrifes, estávamos há pouco a falar. Nascido e crescido, quer dizer, nasci na clínica do Bom Jesus, portanto ali na Avenida Príncipe de Mónaco. Príncipe de Mónaco, exatamente. É Príncipe de Mónaco. É Príncipe de Mónaco. E sempre vivi numas ruas ali acima, na antiga Canada Nova, não é? Toda naquela... Qual é o número? Sabe quem não gostar do festival já sabe. Não sei onde é que pode ir. Encontrá-lo pessoalmente é por volta das 9h30. Mas eu não saio muito à rua, Já percebemos que a tua rotina vês meles de manhã, só tomas banho depois, quando o pessoal já sabe mais ou menos. Sim, por acaso isso é um muito mau hábito. Nestes 5 minutos já sabe. É um muito mau hábito, que é a cena de acordar e ligaste ao mundo, não é? Ver o que é que caiu durante a noite. Sim. Como, pronto, tu fazes uma coisa que tem uma dimensão que é regional, é nacional, é internacional. Portanto, vamos falar já sobre isso, colocar aqui já sobre a mesa. Sim. Tu és o principal organizador, a ideia foi tua? Não sou o principal, aqui é uma coisa bastante horizontal. Equipa? É uma equipa, somos 4. Mas que organiza o Tremor? Só para... A base
a conversa, Sim. por assim dizer, é feita a 4 pessoas. Ok, A 4 cabeças, a 40 dedos. certo. A 4 bocas, boa, quantos dentes eu já não sei. fora. Mas que sou eu, que é o Luís Banreses, que tem uma agenda aqui que é a Using, uma agenda cultural em formato de papel que se espalha aí pela ilha Ok. e tem coisas sobre a cultura, figuras da cultura em São Miguel, etc. Uhum. E depois esta promotora no Porto que é a Lovers and Lollipops. Portanto, isto começou um dia numa conversa comigo e com o Quitas, é assim que ele é conhecido. Ele também agora é conhecido por ter uma loja em Ponta Delgada. Estou só a fazer publicidade. Faz força. Que é lá a Bamba Record Store, que é na Rua Manuel da Ponte, número 23, que é por trás loja do- de discos, por trás do Clube Micalense e Sim, da sim, Central. sim, sim, Mas pronto, isto veio de uma conversa com o Luís exatamente há 5 anos atrás. Ele não é de cá, ele é de Macedo Cavaleiros e viveu no Porto e veio para cá e veio para jogar no Santa Clara, na equipa de hockey patins no Santa Clara, mas cedo percebeu que a cena dele era cultura. Não é? Uhum. Portanto, começou com esse projeto de agenda e hoje em dia tem uma associação cultural que faz essa agenda e faz imensos outros projetos, incluindo o Tremor. E nós um dia estávamos perante, não é? Era 2014, era a crise no país e que se sentia muito aqui Sim. também, principalmente no centro histórico, era a zona que eu estava muito efetivamente ligado, Sim. por ter crescido aqui, não é? Ter estudado na cidade, ter sido um bocado a janela para eu ver o mundo, Ponta Delgada, não é? Nos cineclubes, nos cinemas, quando havia teatro, quando havia concertos, quando havia as novas ondas, de comprar os jornais ou as revistas que vinham de fora e que chegavam à quarta-feira naquele dia. Ponta Delgada para mim, para um rapazinho dos Arrives, era uma janela para o mundo e Sim. entretanto é isso, já temos 30 anos. O país está numa crise, a cidade está completamente fantasma às 3 da tarde, as lojas estão todas a ir à fechar, falência, sim. restam alguns chineses aqui e ali. Pá, não tem ninguém e nós, tipo, de um rasgo de e se tentássemos fazer alguma coisa para os prédios que estão abandonados? Foi daí que veio a conversa. Sim. Porque havia muito isso, não é? Hoje em dia está tudo tão diferente que já não é toda a mesma cidade, mas havia muita coisa abandonada. Sim, sim. Pá, eu disse, uau, isso é super interessante. Ele propôs tipo um nome que era Ocupa, Uhum. que era a ideia de ocupar o que está lá mas está vazio. Pá, e eu propus-lhe, e se em vez de usarmos o que está abandonado, fortalecêssemos o que está lá e que resiste, não é? Sim. E que persiste, é resiliente e que se mantém aberto e que tenta continuar sempre a renovar a sua relação com a comunidade, com o público e de alguma forma dar vida àquele centro. Sim, não é? sim, sim. E foi assim. Acabamos por utilizar essa estratégia de fazer de imaginar, juntamente depois em conversa com essa promotora, um festival que ocupasse os lugares do centro histórico, desde a padaria, à Londrina, ao Coliseu, ao teatro, à Galeria de Arte, ao café. Já são 5 anos, já são tipo 100 lugares em Sim, Ponta sim, Delgada, sim. já não sei o que é que foi naquele ano. Porque é isso Mas- que eu acho que as pessoas não veem a palavra festival, Uhum. mas o conceito é muito diferente. O conceito não é um palco e Não som. é um recinto. Não é? Pois, Sim. isso como é que funciona? Ou seja, o recinto- recinto é toda a cidade, O recinto é a basicamente. não é? cidade e hoje em dia já é a ilha. não Ok. é? Exato, exato. Começou por ser só em 2014, na primeira edição do Festival de Música Portuguesa, 24 horas só no centro de Ponta Delgada. Uhum. Bom, hoje em dia são 5 dias, acontece pela ilha de São Miguel toda, Uhum. sem limites, sendo que este ano há inclusive uma noite que é só no Concelho da Ribeira Grande. Uhum. Depois há concertos de surpresa que acontecem e nunca ninguém sabe onde é que é, nem o que é que toca. Pois. Há coisas que são os tremores no todo o terreno que acontecem no meio de trilhos pedestres. Aham. Portanto, basicamente olhamos para onde nós estamos, não é? Estamos num lugar que é maravilhoso, Sim. seja do ponto de vista natural, mas também do ponto de vista do património, da arquitetura e sobretudo para mim do ponto de vista das pessoas. Temos aqui pessoas que são incríveis, Uhum. mas mesmo a fazer música, a gerir espaços culturais, espaços comerciais que de alguma forma ditam muito aquilo que é a identidade açoriana e aquilo que é o imaginar sobre São Miguel. Uhum. Não é que tipo, vou fazer publicidade outra vez, é só um exemplo. A Tasca. Toda a gente sabe o que é a Tasca. Toda a gente sabe o que é aquela Um ponto turístico aquela quase, pá. experiência de comer aquele atum. Sei lá, diga Tasca como digo um lugar qualquer no Porto Formoso que tem uma sopa de peixe ou uma né cigana ali na calheta que tem os chicharros. Sim. Esses lugares são muito importantes. Essas pessoas são muito importantes para criar o que é esta nossa realidade. Uhum. Não só para quem está cá e vive e aqueles sabores são típicos, a gente reconhece e aprecia e vai lá e faz daqueles lugares dos nossos lugares, mas também para quem vem e quem gosta de visitar e quem gosta de descobrir, não é? Sim. Portanto, o que nós fomos fazendo foi aliando-nos a essas circunstâncias da Terra, a esses agentes da Terra, a esses lugares incríveis que, felizmente, parecem infindáveis, não acabam.
não é? Yeah. Tipo, porquê? Porque a gente vive num parque de diversões e é mesmo, não me levem a mal. Há quem diga que vem de fora que acha que foi isto, tipo, parece o Jurassic Park. Não, eu entendo a imagem, só Sim. faltam os dinossauros ou os Sim, Loch sim, Ness sim. nas Sim, Ilhas sim, sim. Lagoas e não sei o quê. Mas é mesmo o sentido de temos tantos recursos mesmo, e que não se cingem só às vaquinhas felizes e às lagoas incríveis e às águas quentes, Sim. que vão desde a culinária, que vão desde a experiência humana, que vão desde a experiência com a arquitetura, que vão desde da coisa que atravessa os sentidos, sabes? Que se agarra à pele. Sim, sim, sim. Os Açores têm uma coisa assim hipnótica que se intrusa, se é apanhado, Entranha, não se é? entranha, Era é. isso. Se é apanhado, sabes? Sim. Assim, é maior do que qualquer sentido de racionalidade ou de estares aqui num processo muito conceptual a dizer que é assim, não, é dos sentidos. E as pessoas também têm uma genuinidade, às vezes uma coisa bruta, assim, Sim, porque não sim, saberem como é que vão lidar, mas têm uma genuinidade e um interesse muito grande também em acolher. Somos bons a acolher, mesmo que não tenhamos o domínio todo da máquina do turismo ou das convenções ou de como é que se faz. Não, somos bons. Claro que também estamos neste momento, por exemplo, bastante atropelados, não é? Com isso, eu já estou a desviar do assunto, portanto já está a começar a ficar sério. Ele já tinha feito um disclaimer, o António, que navegava na maionese às vezes. Fugia. Não, mas é uma coisa que se fala Mas estamos muito contigo, sim. de não é, da ilha e das ilhas, dos Açores estarem um bocado a adaptar-se a esta crescente procura que acontece Sim. do exterior, não é? Do arquipélago ter... Parece que foi descoberto agora, foi não é? descoberto, Para- não é? para o Parece que não mundo- existia. Sim. Agora é que nós existimos e, portanto, agora é que o mundo está a olhar, o mundo está a Sim, vir sim, aqui sim. a experimentar, a conhecer, a perceber. Mas sabes que eu acho que a maior revolução não foi o fato de nos terem descoberto. Eu acho que a maior revolução que aconteceu cá foi o fato de nós nos termos descoberto. Porque nós não Também, tínhamos a também. mínima noção do nosso... Eu lembro, Sim, é que sim. Do isso, potencial disto, não é? eu tenho mais... Tens 36, tenho mais 3 anos do que tu. Lembro perfeitamente quando eu era novo, nós não tínhamos noção do que era as 7 cidades. As 7 cidades. Do valor, não é? As casas, se tu reparares, as casas antigas são todas construídas de costas para o mar. Sim. As casas, sim. se fores Sim, à volta sim. da ilha, Há uma recusa. o mar não era apreciado. Está sempre ali, pá. Não, o mar é uma ameaça. Sim. O mar vem, não é, ninguém apreciava a paisagem, percebes? As ribeiras, as lagoas não eram consideradas como uma paisagem bonita, as lagoas eram um sítio onde as vacas iam beber, e só depois, muitos anos depois, é que nós, à medida que nos fomos abrindo para o resto do mundo, é que começamos a ver as coisas lá fora e a ver que cá, afinal, Existe muito valor. existe não é? também, existe mais, Igual existe ou melhor, melhor. sim. E só é que começamos a descobrir-nos a nós próprios e a Sim, perceber sim, o nosso sim. potencial. Acho que a verdadeira revolução foi essa. Que é uma revolução enorme. Isso faz-me Sim, lembrar o sim, que estás a dizer. Eu estive na Amazónia o ano Ah, passado. Pronto. Por falar em vacas, não é? Selvagens. Nem búfalos aquilo tem. Tem Sim. outros monstros Sim, mais sim. Assassinos quase. Tem piranhas, tem cobras, No Brasil, tem na anacondas, parte tem brasileira. jacarés. Sim, estive na parte brasileira, ao pé de Manaus. E é exatamente esse processo, né? De uma cidade enorme que está de costas viradas para o seu maior património. Ah, Yeah. sim. Não é? Sim. Tipo, a Amazónia é um lugar turístico para o estrangeiro. Não Uhum. tem ali brasileiros muito interessados Pois. naquilo tudo. E aquilo é um acontecimento da natureza, é um monumento. Uhum. E é muito estranho aquilo não ser valorizado. Aquilo é o maior pulmão, Claro, além de claro. ser lindo, não é? É tipo, basicamente, um mundo sobre a água. Claro. E onde tudo acontece no meio de uma floresta, com uma tradição indígena muito grande, e com uma ligação à natureza, não é? Desde aquelas pessoas nasceram no meio da natureza, aquelas pessoas nasceram com as cobras, pessoas nasceram com os espíritos, aquelas pessoas aprenderam a usar a floresta como o seu habitat de sobrevivência. E aquilo é assim muito inspirador de ver, porque é um outro mundo, não é? Claro. Para meninos de tipo, Dos arrifes. dos arribos ou da cidade, estás Sim, a ver? exato, Que é sim. tipo, eu sinto-me tipo um menininho da cidade, é que tipo, tu estás ali tipo assim, onde é que tu metes os pés com medo, porque tudo aquilo é muito maior do que tu, Sim. tudo aquilo é muito Qualquer mais coisa largo pode do que estar a viva vida. ali no sim. chão, não é? Sim. E não dá, claro que eu detesto comparar lugares, e a Amazónia não tem nada a ver com São Miguel ou com o resto dos Açores, mas há aqui um lado monumental na nossa natureza, não é? Ela é muito, muito, muito grande
E isso, ela impõe respeito, não é? Sim. Tanto do ponto de vista do que parece fixo, do como não é? Que são as tempestades, as intempéries, os tremores que nós vamos sentindo, ou que os outros sentem mais forte do que nós, mas pronto, eles estão aí. Mas sim, isto para voltar ao assunto, eu concordo muito que há... Até porque eu pessoalmente passei esse processo, não é? Sim. Eu tenho esta idade, eu passei há alguns anos numa recusa, ou se calhar numa recusa que tinha a ver com não encontrar lugar ou não saber o que propor, não é? Para estar aqui, para existir, vindo de um background que é artístico, fiz uma escola de teatro, estudei dança, trabalhei muitos anos com encenadores em Portugal, no estrangeiro, enfim, tinha uma coisa era um artista, pronto, um artista não vindo de uma família, de uma tradição artística, e nunca na minha adolescência, no meu crescimento aqui, tendo experiências realmente ou formação artística, não é? Portanto, eu tornei-me artista, salvo seja, fora daqui, não é? Comecei a trabalhar profissionalmente fora daqui. Pronto, houve um momento em que não conseguia, não encontrava contexto nenhum, entretanto até que comecei a inventá-lo. Primeiro trabalhei no Teatro Micalense, fiz um espetáculo já há 8 anos atrás. Teatro ou dança? Teatro, um espetáculo de teatro. E depois em 2013 fui contactado pelo Festival Walk and Talk. Sim. Que queriam experimentar fazer assim umas coisas mais na cidade. Sim. Então fiz com um artista brasileiro que é o Gustavo Siri, com um projeto que era com 10 pessoas de Ponta Delgada que viviam lá, e a ideia era nós construirmos um mapa em que cada uma dessas pessoas propunha uma experiência que alguém pudesse vir e experimentar aquilo. E isso foi desde, imagina, um mergulho coreografado. Tipo uma artista de cá e que está aqui, que trabalha, que é a Sara Machado. Ela propunha as pessoas para se meterem em linha, de frente para o mar, de fato de banho, e ela propunha a eles que lhe imitassem até chegar ao mar e finalmente entrasse dentro da água. Ou uma outra que propunha um passeio de bicicleta à meia-noite pelo centro de Ponta Delgada, que depois desembocava no parque urbano e acabava numa casa e tinha um concerto de uma banda italiana lá dentro. Ou assim, vários, 10 propostas completamente diferentes, assim, porque as pessoas também eram muito diferentes. Mas isso também, esse evento aí específico foi uma forma de entender, para já esse festival, né, que acontece aí e que deixa uma marca muito grande na nossa terra, não é? Falamos do Walk and Talk. Falamos do Walk and Talk, sim. Isso não começou cá em Ponta Delgada? Começou, sim. Então, que eu tenho esta discussão para aí com 7 ou 8 pessoas, porque depois há reproduções de coisas parecidas, ou seja, há imensos festivais, artistas que vêm cá e que fazem as suas obras em Coimbra, em Viseu, em Évora, por aí fora. Em Lisboa, sim. Mas o Walk and Talk começou cá, então. É um filho da terra, sim. Pumba! O Jesse James é dos Arrifes também, um bocado mais acima. E outra criadora é a Diana Souza, que é dos Finais da Luz. Sim. Mas que eu acho que teve um impacto. Eu penso montes vezes nisto. Então, quando passo em coisas de alguns artistas que hoje em dia até são mais reconhecidos, tipo o Vils, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar foi quando ele veio cá. Sim, depois é que comecei a conhecer o trabalho dele, o trabalho que ele fez nas Portas do Arco 8, em Rabo de Peixe, e comecei a ver depois a escala dele. É uma estrela, ele cresceu exponencialmente, não é? E também é um embaixador do festival. Mas o Bordal II, por aí fora, uma série de artistas que agora vê-se por várias cidades. Não, é um festival, é um acontecimento aqui. Sim. É um festival, sei lá, eu sou muito cheerleader desse festival porque ajudou-me a reconectar e a querer vir e a querer voltar a olhar e a reconsiderar o que é que eu posso dar, não é? Como é que eu posso contribuir. E nesse sentido acho muito inspirador o que eles propõem, o que é que eles propõem? É uma espécie de um grande laboratório em que artistas juntam-se, tomam este lugar como o lugar onde eles vêm fazer a sua tela, não é? A sua tela. E pronto, e hoje em dia já é uma coisa mais complexa, porque é espetáculos de dança, é exposições para galerias, é telas nas paredes, são performances, são coisas, construções arquitetónicas. É ainda muito mais bonito do que era só no início, quando era uma coisa até mais plana e mais mural e mais parede. Mas tipo, abriu, não é? E fez com que a arte contemporânea entrasse pelos olhos e pela vida das pessoas. Achas que houve uma evolução na sociedade miquelense, que falo aqui de cá de São Miguel, porque estás a descrever isso e eu estou a imaginar, se isso fosse há 20 anos atrás, achas que pegava esse tipo de eventos? Com a mentalidade que existia há 20 ou há 30 anos atrás. Acho que era um lugar mais difícil aqui. Eu também penso que sim. Há 20 anos atrás, eu estava no liceu. Sim, eu estava já também. E é engraçado, não é? Porque
sei lá, quando às vezes eu penso como é que foi crescer aqui, nós somos moldados. Sim, sim. Há um... hoje em dia se calhar é tudo diferente porque há a internet e as pessoas têm outro tipo de informação e o hip hop está na moda e a Rihanna é a coisa primeira que eles veem, estás a ver? Mas antes a ideia de acesso ou a ideia de modividência, não é? De tipo de referências é que tu podes construir para a pessoa que tu queres ser, percebes? Eram muito limitadas. Sim, eu era jogador de basquete, era provavelmente meio beto, tinha umas calças leves, usava um camiseiro não sei o quê. E não faço, sabes? Mas vejo porque era o que me era possível. Sim. Era o que me era possível. As referências andavam à volta de 2 ou 3 estilos, escolhias aquele. Exatamente, e isso dá para a música, isso dá para os filmes que tu vês. Hoje em dia estamos a falar de um tempo que é mesmo outro, em que tu podes, não sei, eu não tenho 14 nem 15 anos, mas imagino que quando estás a formar e estás nessas idades em que tudo é muito possível, quando pensas em te tornar adulto, no que é que tu queres ser, no como é que tu queres parecer, no como é que tu queres vestir, qual é que é a tua tribo, não é? E hoje em dia há muito mais lugar, mesmo aqui nesta sociedade, para tu seres quem tu tens que ser, não é? É muito, muito mais livre e as coisas, tipo, um hip-hopper hoje em dia não é um criminoso, não é um drogado que anda para ali a dizer uns raps e a fumar umas ganzas, não. Não tens de ter lá tiros para nem dar tiros, nem bling-bling, não sei o quê, sabes? As coisas já não são tão, é isto. Há 20 anos atrás, e eu já acho que sentia muito isso e também fui pensando nisso ao longo dos anos, havia muito medo do que é que ia para além, não é? Do que estava aqui, circunscrito. Sim, pois eu acho que se fizesse uma proposta destas, olha, vamos, sim, esta fachada toda do prédio, vamos fazer um desenho aqui. Sim, no entanto, eu acho que também havia coisas incríveis há 20 anos atrás. Marcou-me muito uma coisa que era o Novas Ondas, por exemplo. Sim, eu ia. Mesmo. Eu vim para cá em 98, já nem sequer estou a apanhar a referência. Possivelmente, porque aquilo era um festival com eliminatórias e concurso, aquilo era mesmo um concurso de bandas açorianas. A gente já falou sobre isso. Era tipo os ídolos, mas há 20 anos atrás, sem o quê? Sim, em vez de ser só cantor, era a banda toda. Exatamente. E depois aquilo transformou-se num programa de televisão. Aquilo para mim marcou um imaginário de um tempo, não é? Sim. Porque criou novas referências, novas músicas, e era muito fixe. A situação era um festival a sério. Novas Ondas. Que era hora ali na Calheta, ou chegou a ser ali, aqui nesta rua ao lado, onde tem aqueles, aqui na Feijão de Baixo, esta entrada aqui para Feijão de Baixo, que tem assim uns armazéns, onde está a Milagres Paz e ali uns negócios. Paralela ao Hipersolmar. Eles às vezes faziam aí, que era uma espécie de estalejo, que eram fazer no Coliseu, vinham tipo figuras tipo o Paulo Bragança, o Ritual de Tejo, o Miguel Anjo dos Delfins, essas pessoas eram os júris da cena. Opa, isso era uma cena super fora, porque era daqui. Sim. Não é? E depois havia a televisão que dava muita força a esses artistas e eles terem visibilidade. Havia também um programa na rádio que eu me lembro que era super apoiante disso. Isso é tipo, uau. Depois também havia, tipo, lembro muito que havia um cineclube que passava cenas assim super experimentais, tipo, ias ver Pedro Costas, aquele cinema português que agora também já é diferente, mas havia aquela coisa, o cinema português é tudo lento, aquilo é tudo câmara fixa, ficamos ali 10 minutos no mesmo plano, não se passa nada. Mas havia muito esse tipo de proposta que é tipo, bom, deve haver aqui um pequeno clube de pessoas que vê cinema e até gosta dele, e eles criavam aquele espaço que era assim, ainda assim aberto a toda a gente. E eu ali, adolescente, de repente caía ali, estás a ver? E quando tens 14, 15 anos e estás perante aquilo, tu pensas tipo, uau, estás a ver? Mas existe muita coisa neste mundo, não é? Sim. Portanto, e as festas alternativas que aconteciam só por telefone, ia dizer por mensagem, mas não havia telemóvel. As pessoas ligarem e dizer, vai aquela festa ali naquela floresta, ou floresta, ou seja, numa mata aí qualquer, ou sabes, sempre houve aí um underground ou coisas a acontecer um bocado à revelia. Sim. Não sabia. Já fui um lançamento de livro num sítio qualquer recôndito também, no meio da ilha, assim, e achei aquilo interessante. Isto aqui e já era, sempre foi, não é? Antes as coisas eram menos acessíveis, não é? Os espaços, não é? Por exemplo, antes eu, ir a pé para os Arrifes, era um filme, não dava, eram canadas de terra,
os autocarros são muito limitados. Eu, para ir a pé do Santo Ponto Delgado até a minha casa, duro 1h30. Ora, os Arrifes é a primeira freguesia, depois da Santa Clara, imediatamente depois da cidade. E eu moro perto do Ramalho. E atravessavas descampados, era diferente. Era uma coisa erma, assim, tipo com quem. Não, era agressivo. Sim. Assim como ao tempo e não sei o quê. E depois ou tens uma moto, não tinha, ou tens uma bicicleta, também não tinha, ou tinha, mas não era fixe para ir para a cidade, e a minha mãe achava que era perigoso, ou o meu pai. Então ficavas naquela cena assim meio heroica, estás a ver, de ou vais sozinho e vais a pé e siga, ou se não ficas dependente de boleias, estás a perceber? Esse é tão velho que no meio tempo nós tínhamos que tirar a carta de condução de bicicleta para poderes andar de bicicleta na rua. Também acho que me lembro disso, exatamente. A bicicleta tinha que ter matrícula. Exatamente. Eu tive que ir fazer o exame de condução, tinha 12 anos ou 13 anos, Acho que por acaso não. para poder andar de bicicleta na rua. Sim. Vê lá. A tua bicicleta tinha campainha. Era obrigatório ter campainha, Sim, refletores, luzes, frente, os dínamos, tínhamos disso Sim, tudo. sim. É isso. Agora tens de andar de capacete, basicamente. Mas Porque não sei queres. bem se- Também, Sim. não é? Agora os biciclistas andam Olha, disso, mas não é? por falar em bicicleta, tu vais de autocarro, não tens carro cá, tens carta, não? Não conduzes? Não, então, não tenho carta. Chumbei na carta há 6 meses, foi a terceira vez. Às vezes apanho Mas no autocarro. exame de condução ou no exame de condução, no código passo sempre à primeira, é uma seca. Mas estressas na... Pá, basicamente. Mas não tens de repetir o exame de código? Não, tens, É só mesmo para a tens parte da um condução. ano. A partir do momento em que tens o exame de código, tens um ano para fazer a condução. Uhum. Pronto. E depois tens que. Hoje em dia as coisas já não são tão fáceis como era, porque tens que fazer determinados número de aulas e tens que ok. fazê-lo também em sequência, tipo por. Este dia trabalhamos isto, este dia trabalhamos aquilo, este dia trabalhamos aquilo. Sim. É uma seca. Pá, Não sei se não devias não- procurar outra escola de condução. Eu pensei se calhar que era uma boa ideia vir para cá, passar uns meses assim largos, que não são estes meses aqui pré-festival, porque bom, não dá, mas fazê-lo cá. Sim, até porque fazer o exame de condução cá deve ser mais fácil do que fazer lá em Lisboa, na rotina, acredito que sim. na rotina de relógio, rotunas assim. do relógio, Pois. exatamente, que passo sempre, e depois ainda por cima onde eu estava a ter aulas era no Intendente, Uhum. portanto era de céu à Avenida Almirante Reis, a rotunda do relógio, era isso. Faz ali Sim. para uma escola de condução nas capelas, fazes o exame ali. Epá, e conduzir em Lisboa para quem se habitua. Eu quando tirei a carta já tinha acabado de vir para os Açores, tinha acabado de tirar a carta e vim para cá. Depois já só conduzi quando regressei nas férias de Natal e no dia a seguir bati com o carro do meu pai. Entrei mal na garagem, estás a ver, raspei a porta toda, uma patice. Mas isto para dizer que depois uma pessoa habitua-se a conduzir num sítio com esta tranquilidade e as pessoas aqui respeitam-se bastante. Parece-me Só parte das passadeiras E deixa deixa passar entrar, deixa entrar. Sim. 2 carros passam, deixas entrar o outro. Mas olha, Mas eu pronto. ando de autocarro, ando de boleia, com familiares, amigos e às vezes apanho um táxi. E às vezes Fixe. venho a pé. Sim. Exato. Cá não há Uber ainda. Não, Estás a desculpa, isso é um mito. Há um rapaz, há um, É? pelos vistos há um. Olha, Mas por acaso depois acabaste por ir para Lisboa, que cá nem encontravas o teu espaço. Não fui para Lisboa, então eu saí de cá no 11º ano, fui fazer o 12º ano em Santa Fé, no Novo México. Lisboa, no Santa Fé. pô. Sim, É natural era o que eu tenha- queria dizer. É natural que eu tenha, exato. Eu tenho confiança. Isso Não é o, Fé. o why, né? Porque é que eu fui Exato, para aí? Porque um dia eu vi no liceu, que era onde eu andava, na Escola Interna de Cantal, um cartaz que dizia: queres estudar um ano estrangeiro? E tu, Quero. ok. E eu, quero. E pronto, entrei nesse processo, fui, ganhei uma bolsa, fui estudar um ano numa escola de teatro musical no Novo México, em Santa Fé, portanto Certo. é um estado ali nos Estados Unidos entre perto da Texas, fronteira, não é? o Com o Texas, o México, o Arizona e o Colorado e o Oklahoma. Uhum. É um lugar lindo, é Wild Wild West, cowboys, índios, E Cascavéis, por aí. cascavéis Sim, e grandes viagens. E aliens, tem aliens, UFOs. O Tem Roswell, assim, estou a fazer assim, não sei se eles é que estão a ver, né? Mas se calhar o vídeo já parou. Não, está para quem não bem. está a ver, está a Sim, apontar sim. para o Pá, um infinito. lugar para o incrível, eu infinito, fiquei um ano a viver com essa família, com uma família de acolhimento. Estudei teatro musical, portanto tipo Broadway. Sim. E pronto, e foi aí que comecei um bocado o meu percurso artístico. Depois fui para Évora, vivi 4 anos em Évora, estou na Universidade de Évora, estudei teatro, pronto, e depois comecei a derrapar para todo o lado e tive basicamente 10 anos da minha vida nómada, com base ora em Lisboa, ora em Paris, ora em Genebra, ora no Rio de Janeiro, ora em Freiburg, ora em Ponta Delgada. Em Freiburg, que fixe. Olha, Sim, já lá em fui Freiburg. umas vezes, aquilo é muito porreiro.
Em Freiburg, que é uma pequena cidade ali É uma na fronteira pequena com a cidade. Suíça, onde tem a Floresta Negra. Sim. Nós, nos últimos 2 anos, passei lá quase 7 semanas, em que todos os fins de semana eu estava ali perto, numa vilazinha, uma pequena cidade chamada Interzarten, Ok. que é conhecida por 2 coisas. Tem um dos 5 pontos onde fazem aqueles concursos de saltos de ski, Sim, ski jump ou alpine jumping, acho que é assim que aquilo se chama. Para aquela malta, aquilo é Lidam. desporto rei. Yeah. E tem uma clínica, e foi por causa dessa componente, mas depois íamos sempre a Friburgo nos fins de semana. Pá, e a cidade é impecável. É muito bonita, Sim. muito arranjada, depois com aquela coisa da floresta. Mas trabalhaste então na organização de uma peça? Eu estudei teatro, não é? Sim. Então eu trabalhei muitos anos como ator. Ok. Pronto, então estava a trabalhar num espetáculo aí que fazia parte do programa do Stadttheater, portanto, do Teatro Estatal de Freiburg. Exato. E em alemão ou não? Não, era uma peça sem linguagem, sim. Deve ter uma Era componente. mais basicamente ligado ao movimento. Nós éramos. Bom, para te explicar. Entre a dança e o teatro, assim uma coisa... Era bem quase teatro físico, Certo. não era nada dançado nem coreografado. Nós éramos umas figuras que parecíamos uns cientistas loucos, tínhamos umas perucas e uns óculos assim gigantes, tínhamos aquelas coisas de aquela zíper de homem que trabalha na garagem, tipo um carro. sim. Como é que se Fato chama? macaco. Fato de macaco, Fato- exatamente. E basicamente fazíamos aquilo era uma espécie de um grupo que fazia umas experiências com caixas de cartão. Então nós fazíamos umas grandes construções com caixas de cartão, até que depois aquilo tinha várias fases. Havia um momento em que a gente tentava todos subir as caixas de cartão, estás a ver, e levar tipo cada vez mais alto. Sim. Até que aquela ia dizer merda, mas pronto, disse merda. Não digas merda. Acabei de Também não dizer merda. merda. São para até cortar essas merdas tudo. Aquilo partia-se tudo, estás a ver? Nós caíamos e depois. Bom, era assim uma espécie ok. de comédia completamente absurda de um grupo que tentava construir algo em conjunto, mas efetivamente acabava sempre tudo destruído. E a base dessa viagem era esses espaços que a gente ia criando com essas caixas de cartão. Era uma grande maluquice. Rio de Janeiro, um projeto também semelhante, teatro... Rio de Janeiro também, mas antes de tudo foi um carnaval que mudou tudo. Né? Fui lá um carnaval, um mês Sim. de férias. E apaixonaste pela cidade Tornou-se uma história de amor, basicamente. Mesmo pela cidade, pelas pessoas, pela cultura, pela maradice que é aquilo tudo, pela história quase do mundo que parece que não chega aqui, não é? E que não Sim. passa na telenovela, e que não passa só na Maria Bethânia, ou no Caetano Veloso, ou naqueles nomes que a gente conhece Sim. e reconhece como sendo muito brasileira, porque há muito mais rico, além sim. A cultura daquilo. musical deles E há tantos movimentos culturais ali dentro, há uma história tão é um país que não fazia parte do meu imaginário até ele ter Ires lá, ver aquilo. apanhado. E o carnaval é tipo dali, do Rio de Janeiro, é uma das festas mais incríveis que eu já vi e já assisti, já tive a possibilidade de participar, né? Tanto no sambódromo como nos blocos e nas festas de rua. Aquilo devora a cidade, aquilo Sim. é um festival que descontrola tudo e é ok. É lindo como acontece. Eu via sempre aquela componente do carnaval no Rio, não sei se te acontece também, Helder, a questão da segurança, pá. Ouve-se falar sempre... Não é só o Estás a ver? Mas é que uma carnaval. pessoa depois foca-se naquele 1%, Não, nem sim. isso, não é? Aquela pessoa no milhão que é assaltada ou que é esfaqueada. Eu ou que já- leva Mas não sei se eu conheço imensas pessoas que foram já ao Brasil, a Rio de Janeiro, etc. E todas o que me dizem, todas elas, é que mal chegam lá, primeiras coisas que os guias dizem é tipo, não podem andar com relógio, não podem não sei o que mais, têm que Sim. andar de costas viradas Isto é um cuidado a parede, mínimo, sim. exato, em grupo e coisas assim, exato. Se a mulher desaparecer, paciência, nunca mais vais vê-la. Não te podes E rir que- entre as 5 e as 6 da tarde, senão és Exato. assaltado. Isso Ou seja, É muito mito, não é? pois, mas muito- eles lá, eles próprios, é que, não sei, o Sim. que é brasileiro. Alimentam-se Já- calhar um bocadinho isso para se precaverem. Eu fui lá 2 vezes, nunca no Carnaval. A segunda vez já foi depois do Rio de Janeiro ter ganho a cena do Mundial no Brasil e dos Jogos Olímpicos. Uhum. A polícia tinha operado um esquema grande nas favelas, de Foste segurança. depois dos Jogos Olímpicos? Não, fui em 2011 a última vez. Fui em então 2008 e estavam depois a fui em construir. 2011. Mas já Ok. estavam a construir esse processo de segurança. Sim. E eu neste espaço de 3 anos notei uma grande diferença. Íamos mais para o interior, para além de Copacabana, assim lá mais para dentro, comprar coisas, experimentar restaurantes, ver aqueles botequins, ver cerveja com aquela malta, É um- já com uma segurança muito É um lugar grande. seguro, sim. É, muito mais seguro. Agora,
depois dos Jogos Olímpicos e do Mundial já me disseram tudo. que aquilo voltou um bocadinho. Voltou. E atualmente? Faz aquela pergunta tipicamente a Tuga. És artista? Atualmente? Sim. Atualmente E não. Profissionalmente, sim, isso para que além quer da dizer. A organização. pergunta o que tipicamente é que eu faço? Tuga era tipo: és artista e vives disso? E vives disso. Sim. Logo, sabe? Sabes que uma das minhas Sim. curiosidades logo, Vivo. quando estavas a dizer que eras ator, é assim: então em que telenovelas é que tu já participaste? Sim, Pá, nunca porque- participei em nenhuma telenovela, nunca vou participar em nenhuma telenovela. Não aprecias o mainstream da coisa. Se calhar contra cenas com. Não é para mim. Sim, sim. Não, é isso, por exemplo, eu não consigo parar em frente a uma telenovela. Aquele formato para mim é um formato que está Não morto. consomes e não te. ponto. Pois. A mim pessoalmente não me interessa, nem como Mas não- espectador, nem muito menos como Ah, artista a sim, participar sim. naquilo. Sim. Ah, Não, eu digo isso porque há muitos atores que tentam a vertente das telenovelas. Eu penso que até porque aquilo depois é bem pago. é bem pago, É isso que ia dizer. dá-te alguma estabilidade ali Dá, durante um claro. ano ou dois. Eu se seria, houver- eu não sou dá. autor nada que se pareça, mas acho que seria mercenário o suficiente para fazer uma novela só para ganhar aquele fuck you money, estás a ver? Tipo, Sim, ganhar sim, dinheiro sim. suficiente para Sim. depois eu poder fazer o que quiser. Eu acho que é o tipo de situação que te tenho dá aqui isto, estabilidade. paga-me as dívidas É, e exato. depois faço outras coisas. Exato, Sim. e depois quando encher bem os bolsos, daí para a frente posso fazer Eu no o que outro dia quiser. estava a ouvir Sim, um sim. podcast, lá está, com o PP Rapazote, que eu por acaso não sei lá, nunca, como não via novelas, nem estando cá não tinha acesso a vê-lo em peças de teatro nem nada, Uhum. mas não era assim um ator que se destacasse, pá, não sei. Ouvia-se falar muito do Diogo Morgado, assim, dois ou três atores portugueses, o Joaquim Almeida. Almeida, por aí fora. E ele, entretanto, aparece no Narcos, que eu já tinha visto a primeira e a segunda temporada, e aparece em mais 2 ou 3 séries, e acho que está mais ou menos lançado. E ele estava a Ok. dizer isso. Por acaso. Telenovela dava-me ali para pagar as contas e tal. Uhum. E depois fazia coisas que gostava mais de fazer Claro. fora da cena das novelas. Eu por acaso, eu percebo. Nunca te apeteceu? Não, estava a pensar, agora fiquei confuso, porque eu estava a pensar, só vi a primeira e a segunda época, a season do Narcos, né? Foi a seguir à morte do Pablo Escobar. O Spoilers. último episódio ele é morre. o morte do Tens Pablo de fazer um Escobar. spoiler alert. Pois, Que é a segunda série e termina com a com a morte dele. depois, e depois soube E há que havia uma- um depois, e eu pensei, Há uma terceira série que é com os restantes membros dos cartéis que ficaram, não é? Onde entra então o PP Rapazote como Ok. o dealer e o gajo que controlava a cena em Nova Iorque. ok. Pá, e o gajo faz um papelão muito fixe. Então tenho que começar a ver até para ver se me relaxa um bocado. Mas aquilo não é nada relaxante, não é? O Narcos é uma cena mesmo viciante e mega estressante. Aquilo é sanguinário, eles matam-se, Sim. aquilo é sobre se matarem uns aos outros. Aquilo está muito bem assim. feito e eu e o Helder falámos sobre isso, em que tu às tantas sabes que o tipo é um assassino, Yeah. que estraga a vida a milhões de pessoas que consomem e não sei o quê, Mas tu tens um lado mas torces para que emocional. eles não o apanhem. Yeah, Tu até yeah, já sabes que ele morreu, yeah, não é? yeah. verdade? Sim, exato, à partida. O Narcos é Gosto uma grande mesmo série, muito. olha, para Ainda quem ainda não não vi. viu. Tem que ver. Mesmo, obrigatório. Mas olha, para responder à pergunta que era do artista, és artista e fazes dinheiro. Sim, exato. Sou artista, sim, mas também sou produtor. Ok. No sentido em que já fui autor, no sentido em que já criei espetáculos em meu nome Ok. próprio, em colaboração com outros artistas. Hoje em dia estou numa desde o momento em que tenho o festival, que é um trabalho. Ele aparece 5 dias, mas é um trabalho o ano todo para fazer Claro, isto acontecer. Uhum. E há uma dimensão de produção que é muito grande. Né? Já vamos Fazer- falar um bocadinho se calhar sobre isso. Yeah. Mas eu, além de fazer isto, por exemplo, trabalho há 3 anos, eu trabalho com muitas coisas diferentes. A minha vida é uma loucura e ninguém percebe muito bem como é que eu faço. Ok? E é sempre difícil de simplificar, porque pronto, eu percebo. Porque é um bocado difícil de apanhar. Então, eu trabalho com uma artista que se chama Raquel André, por exemplo, Uhum. e ela coleciona pessoas. Boa. Se fosse seres era mais estranho. Ela coleciona amantes, Sim. ela coleciona colecionadores, pessoas que fazem coleções de coisas, Sim. ela coleciona artistas, Mas como assim coleciona? ela faz Não os põe numa prateleira? ela todos para distintos, cada estás a ver? para cada tipologia de coleção ela inventa um programa. Por exemplo, para colecionar amantes ela inventou que havia de se encontrar com estranhos durante 1 hora em apartamentos e juntos eles tinham que tirar pelo menos uma foto que comprovasse a sua intimidade.
Logo a partir daí ela cria um álbum de fotos Yeah. com todos os amantes. Tipo, até hoje, isto já vai 4 anos de coleção de amantes, ela tem 172. E neste momento ela está a fazer uma turnê na Noruega em 4 cidades. Portanto, se ela faz 8 por cidades, ela vai acabar com 16 mais 16, 32 amantes vikings noruegueses. Na coleção de colecionadores, nós vamos à casa de pessoas que colecionam coisas e entrevistamos as pessoas sobre as suas coleções e conhecemos as coleções das pessoas. Então é assim um mundo delirante de pessoas que são completamente obcecadas Com e aquelas ligadas cenas ao objeto. completamente, E há tipo dispas. tampas de garrafas e coisas assim. Nós temos, para vocês verem, um homem que coleciona falos. O quê? Falos. Falos, sim. Não é vibradores, não é pisses, não é Sim, pilas, sim, sim. ele é um urologista e por causa Sim. da especialidade de médica que ele Sim, tem, sim. ele começou a comprar pilas, Tudo que via, sim. tudo o que via em representasse- todo lado. Exatamente, então ele tem 4.000. Fogo. Em Isso é casa. pilhas para caramba. O título de podcast. Isso é pilhas para caramba. Mas também tens a senhora de 92 anos que tem uma coleção de 60.000 caixas de fósforos. Só que há 7.000 pilhas. A senhora de 60 anos. Ou tens, sei lá, tens cada um, tens o colecionador de arte, assim, sim. Claro. tens o colecionador de cromos, Sim. tens o colecionador de carrinhos, Sim. ou tens há um que eu adoro, assim, pá, cada vez que ele aparece no espetáculo ou vídeo de entrevista dele, tipo, dá-me um arrepio porque tipo, a coleção dele é muito magnífica. A cena dele é, imagina, ele gosta deste telemóvel. Neste caso é um mau exemplo porque é uma cena super cara, mas ele gosta desta garrafa, então ele vai comprar todas as garrafas que sejam iguais a estas, até à ruptura do stock. Ele compra séries Sim, com sim. grandes, tudo deste relógio, Sim. tudo deste anel, estás a ver? Sim. Ok. E depois o que ele faz? Ele leva isso para casa. Ele vive assim numa casa super grande que era uma manteigaria, que era um negócio da família, e depois faz composições com os objetos. Então de repente imagina, tens assim esta parede aqui que tem tipo 2.000 santinhas que brilham no escuro, Nossas Senhoras de Fátima. Sim, estás a sim, ver? sim. Ele tem essa cena obsessiva de até aquilo acabar. Pronto, e depois tem regras. Ele tem uma regra que é tipo, para cada objeto só posso gastar até 5 euros. Estás a ver? Ok. Estou a ver assim uma cena de economia. Mas é assim, tipo, uma panca incrível que depois, pronto, resulta, é meio a cena decorativa, aquilo é está-lhe pela vida toda. Sim, estás a ver? claro, É um claro. acumulador, mas ele também transforma as acumulações. Ok. Fantástico. Porque depois há aqueles acumuladores que ficam só com a tralha em casa e não E conseguem. pronto, fica tipo. Aquilo torna-se Sim, patológico sim, às sim. vezes. Sim, mas pronto, eu trabalho com esta pessoa. É um projeto, por exemplo, há 4 anos, vai até 2020. Neste momento eu estou aqui, mas devia estar na Noruega a fazer essa tour. Tornou-se uma coisa que explodiu assim nacionalmente. Faz teatros nacionais, várias salas no país. Já estive aqui, estive no Arquipélago, já estive no Arco 8. Pronto, e agora está num momento incrível que é internacionalizou-se. Ok. Então este ano há datas, sei lá, na Noruega, nos Estados Unidos, Ohio, Nova York. Não, é sério, aconteceu. Fantástico. Às vezes não é nada óbvio, né? Às vezes fazes um espetáculo e ele morre à terceira apresentação Claro, Sim. e não percebes porquê, e trabalhas muito e aquilo não tem vida nenhuma. Claro. Às vezes, e porra, vou dizer porra. Trabalhas. Merda ao limite. Merda ao limite. Trabalhas que nem um cão para dar forma àquilo e para fazer um espetáculo acontecer, porque ser artista neste país é muito difícil, e principalmente viveres disso, Claro, é muito claro. difícil mesmo, e de repente, e neste caso tens um retorno, não é? Que é tipo, de repente o mundo chama-te e convida-te para vir, e é muito bonito, e principalmente os projetos, porque eles são projetos duracionais, eles precisam de tempo, eles são coleções. Eles não acabam na primeira apresentação, nem na segunda nem na terceira, eles acabam ao infinito. Neste caso, a gente, para cada coleção, tem um limite de tempo. Por exemplo, a dos amantes é 10 anos, a dos colecionadores é até 100 pessoas, a dos artistas e dos espectadores ainda não sabemos. Portanto, ainda é o Ainda haver, está vivo, sim. como é. Mas pronto, então, tipo, trabalho muito com ela como criador artístico, não é, desse espetáculo, a conhecer essas figuras todos, a colecioná-los. Depois trabalho com um artista brasileiro também, que é coreógrafo
e que faz espetáculos mais ligados à dança, à performance. Vai estar aqui no Teatro Micalense, por acaso, daqui a uns meses. Ok. Se calhar estou a fazer um spoiler que não devia estar a dizer, Pois. mas olha, saiu. Ninguém ouviu isto. Não, é isso que ia Se dizer. quiseres, podemos cortar esta parte. São nós os dois, é que ouvimos. E a minha mãe, às vezes, lá de vez em A minha quando. mãe também vai ouvir. Ou cortamos, ou temos um primeira mão. Primeira mão. Sim, mas pronto, mas também faço, por exemplo, gestão de comunicação de projetos, de projetos criativos, desde festivais de música, festivais de artes, acompanhamento de artistas. Já ajudei pessoas como a Sara Cruz ou o King John, ou a pensar como é que se comunicam as coisas, como é que se gera mais ou menos. Não sou isso, mas com este festival que eu faço, que é o Tremor, deu-me esse arcabouço de aprender a fazer, fazendo. Não é? Conhecendo as pessoas que estão atrás dos lugares, que estão atrás dos meios de comunicação, que estão atrás dos meios de poder, que são espectadores e que gostam de música, que gostam de apoiar e que gostam de ver e fazer acontecer e que fazem aquela partilha no Facebook para aquilo começar a existir para um determinado público. Então tornei-me também uma espécie de um agente, não sendo, mas de um agente que difunde, não é? De um agente para pessoas, para artistas e também calhou-me, por exemplo, sempre dos Açores. Então já acontece-me. Por exemplo, o ano passado a Airbnb, se calhar vocês ouviram falar disso, fez uma campanha sobre os Açores. Sim. Pronto, eu fui apanhado no meio dessa campanha porque não sei como eles chegaram até mim. Então eu acabei por ser o consultor da campanha do Airbnb. Sim. Aconteceu. O João Pedro Pontes é que nos falou sobre isso. Sim, então, Eles por exemplo, a música da campanha é uma música do King John, isto porque eu tive com a Sara Cruz, precisamente. Isto porque eu estava numa luta com eles queriam pôr uma música de uma banda inglesa que tinha tocado no Tremor ano passado e que tinha uma cena tropical, e os Açores e nós nem somos tropicais, isto é vulcânico. Ok, somos subtropical, ou o que é, não é? Assim que se diz. Mas que fogo, tipo, estou aqui estamos aqui nós a ter este trabalho de difundir a música que se faz aqui e que se faz bem, estás a ver? Vocês vêm para aqui e vêm usar uma música dos ingleses. Não, estás a ver? Então fiz-lhes uma lista, de lugares, coisas a ver, fazer, hotéis, alojamentos, a comer, etc. Mas fiz uma lista de músicas, fiz uma playlist de música açoriana. E pronto, eles lá ficaram ali entre duas, descobriram também o Fred Cabral, não sei se vocês sabem quem é, mas que é o Guerreiro Insular, também é um sucesso na nossa internet. Um vídeo filmado no Hotel Monte Palace, tem que ver. É uma referência, pelo menos tipo do hip-hop açoriano, assim, mais jovem e assim pós-Sandro G, que há muitos por aí a fazê-lo e a fazerem muito bem. O Guerreiro Insular depois já há t-shirts até disso e tudo que já vi para aí a fazerem, mas tem um videoclipe assim, e é assim super incisivo e é filmado no Hotel Monte Palace há vários anos, e é uma coisa que quando eu vi que tu ficas assim, uau, há um novo imaginário aí qualquer e há uma nova juventude aí que usando o DIY, não é? Que fazendo como pode, usa a internet para ir fazendo e mostrando os seus trabalhos. Mas pronto, então às vezes acompanho jornalistas, já dei por mim a vender os Açores, né? Sei lá, desde acompanhar o New York Times ou ao Guardian, esses monstros da comunicação. Eu já fiz esse tipo de coisa de acompanhamento, eu sou uma espécie do guia, do conselheiro. Portanto, isto é um bocado muita gente não sabe sobre isso, americanos, portanto, não passem o meu e-mail a ninguém. Não preciso, já temos a tua morada. Não sou um influenciador digital, sou um influenciador pela retaguarda. É um bocado isso. Então pronto, entre o artista, a produção cultural, a comunicação cultural, estou aí, vivo só disso, é difícil. É difícil. É um pain in the ass. Faço coisas pela invisível, desde guias de viagens, traduções, menus de restaurantes. Não o que é preciso, o que for preciso. E que às vezes também é incrível, mas pronto, é uma guerra, não é? Quando não tens uma cena fixa. Estamos aqui nos nossos últimos minutos, estava a ver aqui o tempo. Voltando aqui um pouco ao Tremor, só para explicares aí resumidamente o que é que as pessoas podem esperar este ano. Então, 5 dias, música, datas, 20 a 24 de março, música, fotografia, artistas a colaborarem uns com os outros, a apresentarem-se em 20 palcos diferentes em Ponta Delgada no último dia, que é o sábado, e depois um bocado pela ilha toda de terça-feira até sexta-feira.
museus de artes contemporânea, galerias de arte, lojas, o Coliseu, o Teatro Michelense, os lugares que nós reconhecemos como lugares de espetáculo. Mas lá está, um trilho pedestre aí perdido no meio dessa ilha, não sei se tem vacas ou cabras, mas surpresas tem com certeza, e cenas, pronto, surpresa que eu não posso dizer, que acontecem em lugares meio inusitados ou difíceis de aceder. Mas como é que as pessoas depois descobrem que vai acontecer? São informados Está mesmo no em cima da programa. hora? Não, está no programa, há um ponto de encontro. As pessoas e as chegam a pessoas esse vão. ponto de são encontro levadas. e são Tipo levadas assim, até lá. né? O ano- É isso. em todos os anos anteriores havia um autocarro. Sim. Este Só ano vai no não há, autocarro? Ah, é? tornou-se obsoleto o autocarro, porque Ok, tens pois. 700 pessoas para um autocarro de 70 pessoas. Claro. Não dá. Infelizmente não há autocarros suficientes na ilha, Yeah. ou quer dizer, até há, mas quer dizer, nunca ia acabar e não fazia sentido estar a fazer uma frota de autocarros para ir Claro. fora para verem um concerto, quando às vezes o concerto é 5 minutos. Sim. Também acontece, não é? Claro. Sei lá, nós, só a título de exemplo, já fizemos concertos em terraços de hotel, já fazemos concertos em piscinas de água quente, por Yeah. exemplo, na Ferraria, no Furnas Boutique Hotel, já fizemos no hangar de aviões da ANA, assim no meio. Não digo no meio da pista, mas ali onde o avião Até, em frente, sim. onde o avião aterra. Yeah. Já fizemos na residência oficial do Sua Excelência Presidente do Governo Regional dos Açores, Yeah. ali no Palácio de Santana. Mas depois em Ponta Delgada já fizemos desde o lugar que vende bacalhau, dos Correios, da escola, nem isso, da Londrina, tudo. Nas estufas de ananás. Nas estufas de ananás. A ilha é literalmente tudo ela um palco. É um palco. E portanto o Tremor é uma proposta também de sair um bocado fora da caixa e das convenções que nós temos de viver esta ilha e de estarmos em conjunto, não é? Sim. E de relacionarmos com aqueles espaços de determinadas maneiras, abolindo um bocado essas fronteiras ou hierarquias que às vezes há de eu sou VIP, tu és não sei o quê, tu sentes ali, eu sento-me ali. Não, todos coexistimos no mesmo espaço. Paga-se um bilhete, sim, os de 25 euros estão esgotados, só há um neste momento que é de 35. Isso dá acesso a tudo mediante a lotação de cada espaço. Portanto, aconselhamos sempre as pessoas a fazerem escolhas e a chegarem cedo àqueles Onde é que que querem podem ver. comprar os bilhetes? Os bilhetes estão à venda na La Bamba Bazaar Store, que é no Rua Manuel da Ponte número 23, na Tasca, e estão no Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas e na internet na bol.pt. Ok. Ok. Ah, Tá bom. sim. Sim. E vocês têm alguma página onde se possa ver o programa, se calhar sim. facilmente, não é? Sim, no Facebook. tremor-pdl.com. Temos um Facebook, exatamente, Tremor PDL, um Instagram Tremor PDL, um YouTube Tremor PDL. E tem um lá Twitter, Tremor uma PDL. série de artistas que já estão Tens. confirmados. Sim, tens tipo cerca de 50 propostas este ano para ver e participar. Desde que vai de Dead Combo a Fugitivo, que é um hip-hop, lá está, de Angra do Heroísmo, Muito bom. e que é um dos principais novos talentos do hip-hop português e é incrível mesmo. Ele canta em português ou em Ele inglês? canta em português. Aliás, ele acabou de lançar um single que se chama Das 9 às 5 Ok. e que eu aconselho toda a gente a ouvir porque É bom. é bom. É bom. É mesmo É fixe. bom e é de ter muito orgulho no trabalho que ele faz. E como ele, digo, muitos dos outros açorianos que estão e que estão dentro do programa, e porque é muito missão deste festival também, já que ele tem uma dimensão que é mediática e que é forte, seja nacional, internacional, regional, o que seja, que isto seja também uma plataforma para eles existirem, para eles estarem ao lado daqueles que admiram, para eles terem visibilidade e para eles continuarem a investir na música original aqui, não é? Porque aqui é possível, não é? Sim, claro. Como nós agora que nos começamos a valorizar, agora que temos mais acesso de aviões e que é fácil sair daqui e dar um salto, seja a Lisboa, a Boston ou à Islândia, isso é incrível. Na Islândia há uma cultura tão grande na Islândia, pouco a pouco, se continuarmos todos aqui a trabalhar, bandas filarmónicas, artistas de música independente, bandas de cover, que estilos que sejam que for, mas se continuarmos numa coesão e a criar aqui zonas de encontro, isto só pode ser cada vez mais um lugar mais interessante para as pessoas virem descobrir o que é daqui e só daqui. Não é? Yeah. Tão importante como a Lagoa das Sete Cidades, Claro, ou como aquele cozido que se come no Parque de Campismo das Furnas, por exemplo. Então há isso, há a música açoriana que é presente e que vai desde a Escola de Música de Rabo de Peixe, que são desde putos de 4 anos a miúdos nos seus 20 e tais, e que nós colocamos sempre em colaboração com um artista diferente, e é muito bonito. É um projeto que é a nossa mascote, quase, porque
que é um projeto de uma escola de jazz na Vila Rabo de Peixe, feito por 6 ou 7 pessoas que são heróis e que dão do seu tempo, do seu dinheiro, da sua vontade e do seu amor para dar assim uma educação musical a crianças que ali encontram mesmo um futuro e possibilidades novas. Então é tipo, é para chorar, é mesmo para chorar. Então aí tu vê-los e percebes tipo, não são os pobres coitadinhos lá da vilazinha mais pobre do país, não, são putos com muito talento e com muita capacidade. Então é tipo, estás a ver? Não dá para não deixá-los, para não repensar. Então recebo todos os meses não, todos os anos, ali para aí em outubro, novembro, uma mensagem do Rodrigo Reis, que é também uma boa figura e que acabou de, por acaso, acho que é uma conhecida esta semana. Houve aqui a escola de Rabo de Peixe, foi reconhecida como uma escola Changemaker, que é um selo que se dá a 5 escolas no país todo, de escolas com práticas realmente inovadoras do ponto de vista de educação e da relação social. Não é? E isso é incrível. E essa pessoa, que é o Rodrigo Reis, que é uma pessoa desta terra e que eu admiro muito, também é o diretor da Escola de Música de Rabo de Peixe. E são pessoas que, é isso, o Tremor também existe porque eles estão aí e insistem o ano todo a levar estes projetos à frente. Então tenho muita admiração, não é? Tenho mesmo muita admiração e muito respeito. E portanto, esta banda da Escola de Música de Rabo de Peixe vai tocar para o Marcelo Rebelo de Sousa daqui a 2 meses. Ok. Eu por acaso já vi vídeos deles na internet, no YouTube. São muito incríveis. Mas pronto, isto para dizer que começa aí nestes artistas mais novos, mas também temos o incrível mesmo, e ele é adorado pela imprensa internacional, que vem para aqui e fica tipo, what the fuck, de onde é que saiu este mago? Que é o Rafael Carvalho, que é um senhor que toca viola da terra, não é? Já nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar? Foi o nosso convidado. Já teve cá. É uma referência, Rafael. é uma referência, e é uma referência importante porque é uma pessoa que está ocupada em transmitir uma herança, em renová-la e em criar coisas novas para aquilo que é nosso e é só nosso. Sim. E, ele está agora até com um projeto porreiro de divulgação de história de viola da terra. Exato, semanalmente no jornal. Vai buscar cenas, ele tem pesquisado imenso para trazer aquilo cá para fora. E como ele, é tantos outros, estás a ver, artistas regionais e depois, pronto, os internacionais há sempre uma dimensão, e há este ano uma dimensão de espetáculo que é grande, não é? São artistas que se montam, que se vestem, que têm imaginários visuais e uma dimensão de performativa, não é? Quando tu olhas para aquilo, não é só sobre a música que eles propõem, é sobre o universo todo que está ali. Não é sobre só ver e ouvir, é sobre participar com o corpo todo. E pronto, estarmos perante animais de palco. Pois, já vi alguns deles e estou muito curioso para ver. Então, estava-te a dizer há pouco os 3 Tristes Tigres. Isto é difícil dizer vezes seguido. 3 Tristes Tigres. Que era uma banda que eu há 20 anos ouvia, aquelas músicas, O Mundo a Teus Pés e sobretudo essa. E que estou curioso para ver. Tinha ideia que eles tinham potencial para ter sido uma banda com mais sucesso, se calhar, e depois tu explicaste-me que eles continuaram com percursos paralelos por aí fora, mas vão estar cá. E eu vou ver se descubro onde é que eles vão estar, porque fazia mesmo questão de ir ver. E Death Combo é muito bom. Sim. É isso, não é? Uma panóplia de... Sim. E depois aos artistas regionais que vale a pena descobrirem. Portanto, fica aqui o convite a todo o nosso auditório. Nós... vou arriscar aqui. Como o Heller disse no início, vamos ter então os bilhetes que amavelmente o António nos ofereceu, 2 ingressos, não é? E olha, espero que tenham gostado deste episódio do podcast, António. Foi à maneira. Muito obrigado. Olha, obrigado por teres vindo aqui falar connosco. Foi fixe. Não é depois corto isto tudo, não te preocupes. Sim, fica só a minha parte e a do Heller. Exato. Mas olha, para quem tinha perguntado no início, estávamos a fazer isto, é muito isto. Olha, como conhecemos agora, falámos aqui sobre coisas interessantes, ficámos-te a conhecer. Nós ficamos sempre a conhecer mais as pessoas que as pessoas nos conhecem a nós. Perguntas. Mas devemos tomar um café, devemos ter certamente outras oportunidades de falar. Foi um gosto. Venham ao Tremor, vocês também, meu. Sim, de certeza, pá. Estamos lá. Isso. Eu não vou ser uma boa pessoa nesses dias. Aliás, eu não sou uma pessoa. Sim. É normal. Torno-me uma máquina de dar resposta a coisas de produção, mas... resolver problemas. É isso, um bombeiro. Exato. Um bombeiro, basicamente. Estás a 500 a hora. Sim. Exato. Portanto, eu vou evitar chatear-te. Não vale a pena. E se eu não me disser olá ou não vir, é ok. Sabemos, compreendemos. Olha, mas foi porreiro. Sou boa pessoa. Já percebes que és boa pessoa. Exato. Pá, e foi assim. Tiveste aqui 1 hora para provar isso. Heller, foi porreiro. Sim, senhor. Foi fixe, não foi? Foi, muito fixe. Então, fica aqui uma vez mais o repto. Vão ao Tremor.
Espero que tenham gostado então deste episódio. Da minha parte, um grande abraço e continuem desse lado a ouvir o podcast 2.1. Tchau! Bye bye.